Eu sou Tatiana Vasques, superintendente de Estratégia Financeira e Relações com Investidores do Grupo Equatorial. Nesse primeiro programa, vamos conversar um pouco sobre um tema que você já deve ter ouvido falar: ESG, ASG ou ESG. Essa sigla tem sido amplamente discutida no mercado, abrangendo critérios relacionados às melhores práticas ambientais, sociais e governança. O escopo de ESG é abrangente, envolve uma pluralidade de temas e áreas e vem se tornando cada vez mais um importante critério na tomada de decisão de alocação de recursos por parte dos investidores. Esse critério de investimento não existe somente por uma questão ideológica, mas também pela convicção de que a adoção de melhores práticas de ESG agrega valor e dá sustentabilidade aos negócios. No vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre o que é ESG, com a participação do Augusto Miranda, o CEO do Grupo Equatorial, que abordará as nossas crenças e propósito enquanto grupo, e com o Ricardo Voltolini, CEO da consultoria Ideia Sustentável. Augusto, o Grupo Equatorial está vivenciando um momento de crescimento e diversificação de sua atuação, com entrada em segmentos com forte componente ambiental e social, como é o caso de renováveis e saneamento. Você pode contextualizar melhor esse momento e a atuação sustentável do grupo? Tatiana, a sua pergunta é muito interessante. Para contextualizar melhor, eu queria mostrar um pouco da trajetória da Equatorial. A Equatorial ela nasceu em 2004 aqui lá no Maranhão, né? Foi uma empresa situada no Nordeste, próximo à Amazônia, numa zona de transição. Lá em 2012, nós avançamos, adquirimos também lá a empresa do Pará, então cada vez mais aproximando. Depois, recentemente, lá em 2018, a empresa do Piauí, a empresa de Alagoas. Depois a gente avança, adquire a empresa também do Amapá. Então, vocês veem que a gente tem uma identidade com essa região, né? Depois a gente avança agora, mais recentemente, não só energia normal, mas também saneamento. Observe que a gente vai diversificando a agenda. Avançamos para o Rio Grande do Sul. Depois, também nós atuamos na parte de linhas de transmissão, estou falando de 500 kV, 230 kV, um sistema 3.200 km, né? Atuando também na Bahia, em Minas Gerais, atuamos em Goiás, em Tocantins. Então, você vê que hoje a Equatorial ela está presente em todas as regiões do Brasil e ela tem uma atuação, eu diria, do Oiapoque ao Chuí. Então, é uma agenda muito grande. E onde é que ela está atuando? Ela está atuando, eu falei até agora, em energia, tá certo, saneamento. Mas eis que, recentemente, a Equatorial também ela deu um passo muito importante na parte de energias renováveis. Adquirimos a Ecoenergia, uma plataforma bastante importante para a Equatorial, onde ela cuida o quê? Justamente de energias renováveis na parte eólica e a parte de solar. Então, vocês veem que, além de ter uma atuação nacional do Oiapoque ao Chuí, você está em toda a cadeia, na cadeia de distribuição, na cadeia de transmissão, na cadeia de geração e na cadeia de comercialização. E agora também no segmento de saneamento. Então, isso só faz aumentar a nossa responsabilidade e o nosso compromisso de contribuir com essa agenda ESG. Tá? Então, o que nós temos com compromisso? Ao entrarmos no setor de saneamento, nós estamos falando que hoje que você tem no Brasil 100 milhões de pessoas que não possuem saneamento, né? Temos outros 33 milhões que não têm água. Então, você vê que você tem muito que fazer, você tem que avançar, tem muito que contribuir com a universalização desse serviço. Com a nossa junção com outros parceiros que já atuam nessa área, com certeza nós iremos contribuir muito para o desenvolvimento econômico e social do país. Ou seja, é Equatorial cada vez mais com um olhar voltado para o futuro. Obrigada, Augusto. Voltolini, a consultoria Ideia Sustentável esse ano nos ajudou na jornada de desenvolvimento de estratégia e atuação em ESG, ao rever práticas, ações e a nossa política de sustentabilidade. Você poderia falar um pouco sobre esse processo e as oportunidades observadas para o Grupo Equatorial? Sim, Tatiana, foi um processo muito intenso de planejamento que nós olhamos numa primeira etapa profundamente para as tendências deste setor no mundo, observando o que está se discutindo, a partir das principais ferramentas hoje
de análise de ESG, uma delas o SASB, que inclusive é um documento que tem um foco setorial para o setor de energia e de renováveis. Olhamos para os documentos internos e as práticas da Equatorial, fizemos uma análise de benchmarking nacional e internacional e chegamos ao desenho de um primeiro modelo do que poderia ser uma estratégia de ESG para a Equatorial, que aí foi para uma segunda etapa de checagem, ouvindo líderes da empresa e também alguns stakeholders externos sobre se aquilo que estava no primeiro desenho de modelo fazia sentido, era realmente relevante do ponto de vista de escolha de grandes temas, de grandes impactos, grandes externalidades. E este estudo de escutativa nos levou a uma proposta final, né, com os inputs destes públicos, para um desenho que é um desenho, do meu ponto de vista, bastante sofisticado, porque tem um olhar muito profundo para o cenário deste setor e que divide a ação em 3 grandes diretrizes. E a gente poderia chamar as 3 grandes diretrizes de E, de S e de G. Em E, a gente tem o gera impacto positivo ao meio ambiente, por exemplo, descarbonizando operações, sendo eficiente na gestão de recursos naturais, como água, poluente, gestão de resíduos, eliminação de perdas, que o presidente acabou de falar que é um tema importante, né? Restauração de ecossistemas. No segundo item, ou a segunda diretriz, que teria uma relação mais clara com os temas de ESG, tem a grande diretriz de transmite valores que promovem a vida, né? E até bastante inspiracional a diretriz, porque ela trata de cuidar bem de colaboradores, de comunidades, fornecedores e clientes de um modo geral. E a terceira diretriz, que é distribui resultados justos para todas as partes, inclui os grandes desafios de governança, como, por exemplo, inovar, porque este desafio é ligado hoje aos 3 grandes desafios do setor, que são descentralização, digitalização e descarbonização, são desafios que pressupõem investir em inovação de processos, inovação de produtos, inovação de novos modelos de negócio. Então, esta terceira diretriz endereça a questão de inovação, de relações íntegras e compliance, e de governança e transparência. Eu diria que o olhar para estes 3 grandes desafios, que são bastante conhecidos do setor, descentralização, que tem a ver com desafios do mercado livre de energia, digitalização, as smart grids, a internet das coisas, a tendência do consumidor ser cada vez mais produtor da sua energia, a tendência do prosumer, e a descarbonização, que é uma tendência hoje muito ligada aos grandes compromissos do mundo com retirar carbono da atmosfera, tem a ver com transição para as energias renováveis, né, maior eficiência, tecnologias de armazenamento. Eu acho que esses 3 desafios trazem oportunidades muito claras para o setor de energia, e eu fico muito feliz de dizer a vocês que, ao desenvolver uma estratégia, Equatorial entra num seleto grupo que não passa de 8% das empresas brasileiras, que saiu do estágio da gestão, quando havia ali algumas práticas pontuais, esparsas, com poucas métricas, com pouca avaliação, sem metas, sem compromissos públicos, para um estágio de estratégia, em que todos os temas importantes estão claramente identificados, organizados e já cada um endereçado do ponto de vista do plano de ação. Então, entendo que Equatorial hoje deu um salto muito importante e se inclui entre as empresas seletas que têm uma estratégia de ESG e que, portanto, estão pensando no futuro. Sem dúvida, tem sido uma jornada muito interessante, trazendo uma agenda positiva aqui para vários temas dentro do grupo. Obrigada, Voltolini. Augusto, o grupo também é signatário do Pacto Global,
priorizando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 4, Educação de Qualidade, 7, Energia Acessível e Limpa, 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Você poderia comentar um pouco sobre esse processo e as transformações que a companhia está passando sob a ótica de ESG? Tati, essa pergunta ela é muito interessante, né? Haja vista que a agenda ESG ela tem buscado um olhar mais para descarbonizar as operações, né? E como eu falei desde o início, como nós atuamos em áreas muito próximas à Amazônia, essa agenda ela se torna ainda mais importante, né? Vale lembrar que desde que nós assumimos a operação lá do Maranhão e do Pará, nós tínhamos lá em torno de 32 usinas, né, que trabalhavam justamente com óleo pesado. De lá para cá, hoje nós já retiramos 17 dessas 32 e estamos em marcha também, junto com o programa com o governo, para justamente eliminar essas outras usinas e ficar com o sistema todo interligado. Eu queria destacar também o programa Amazônia é mais luz para a Amazônia, tá? Então, é um programa muito interessante, é um programa que, juntamente com o governo federal, você busca integrar aquelas comunidades mais longínquas, tá certo? Através de luz, né? Com soluções aí que a tecnologia, energia solar, energia eólica, né? Através de algum meio sustentável para você dotar essas pessoas também de qualidade de vida. Outro programa que eu gostaria, é um programa que a Equatorial está também inserido nessa agenda, é aquela plataforma EMAIS, onde, na verdade, você tem um forte programa de interação com a sociedade, onde você prioriza o esporte, você apoia a cultura, tá certo? A segurança. Então, uma série de temas assim que são muito ligados a esse tema, que hoje é muito importante. Vale destacar também um programa de integridade ética, né? Então, naturalmente, quem atua, acho que você como cidadão, você, na verdade, você presta um serviço, você tem uma interação muito forte, mas, antes de tudo, você precisa ser ético. Então, isso é um dever cidadão, né, que todos nós, como pessoas humanas, precisamos ter. E uma outra coisa que eu queria destacar é um comitê de pessoas de sustentabilidade que é formado pelos conselheiros da Equatorial. Então, isso é um compromisso, né, é o reforço de um compromisso, a reafirmação de um compromisso que a Equatorial tem na hora que bota o seu quadro mais elevado, né, a sua alta administração, para assumir esses compromissos e justamente firmar esse pacto junto com a sociedade e repassar para todos nós. E também vale lembrar um próprio comitê interno. Nós temos aqui 6 comitês internos, né, tratando de diversos temas de forma a gente operacioná-los e dar celeridade para todos eles. Ou seja, uma empresa como a Equatorial, com a importância que ela tem no cenário brasileiro, onde ela está em todos os elos da cadeia, tanto na distribuição como na transmissão, na geração, e no saneamento agora, e também no segmento de energias renováveis, ela tem uma grande responsabilidade de liderar essa agenda e avançar de forma firme, ou seja, com a visão de futuro, né? Esse é um caminho irreversível e é um caminho que, como cidadão, como empresa cidadã, a gente tem que perseguir e fazer as coisas acontecerem cada vez mais. Muito obrigada, Augusto. Por último, Voltolini, eu queria que você falasse um pouco, porque quando a gente fala do tema, é um universo de siglas, né? Literalmente uma sopa de letrinhas, ESG, ODS. Então, você poderia contextualizar e falar sobre essa lógica de atuar e repensar os negócios? É verdade, Tatiana, é uma sopa de letrinhas e uma sopa muito confusa de letrinhas, porque essas 3 letras, essa sigla, ela caiu como um bólido na mesa dos líderes empresariais há não mais do que 18 meses, né? É sempre importante dizer, ESG como conceito tem 17 anos e foi criado lá atrás por investidores mais ativistas que queriam ver valorizados nos relatórios de empresas as informações chamadas não financeiras, as sociais, as ambientais e de governança. Essa agenda, evidentemente, não evoluiu, né? Tanto que ela veio ter um impacto maior no meio da pandemia, penso eu que até por conta da grande sensação de vulnerabilidade, de incerteza quanto ao futuro, a sociedade passou a demandar das empresas um novo jeito de pensar e fazer negócios mais ético, mais íntegro, mais responsável,
mais cuidadoso em relação às pessoas e mais respeitoso em relação ao meio ambiente. Então, uma ideia de 17 anos, que ganha sua maturidade no meio da pandemia e que traz para a mesa das discussões novos valores, porque o que está na base da ideia de ESG é um olhar do mercado de investidores para a valorização das chamadas informações não financeiras na gestão e na estratégia dos negócios, entendendo que quando uma empresa não cuida adequadamente dos riscos ligados a externalidades ambientais, sociais e de governança, o investimento pode não trazer o resultado esperado, o resultado mais sustentável. Então, ela nasce como uma lógica de gestão de riscos, orientada para as externalidades, mas também de oportunidades para empresas que querem se desenvolver dentro destes novos pressupostos. Eu costumo dizer que essa é uma grande mudança nas regras do jogo empresarial. Então, muda-se a maneira de fazer gestão de ativos, muda-se a maneira de fazer gestão de riscos e muda-se também, por tabela, a maneira de avaliar empresas, de valorar empresas, né? É muito simplista, e eu tenho ouvido em alguns eventos as pessoas dizerem que ESG é apenas um nome novo para a sustentabilidade. Eu acho simplista. Eu acho que há uma mudança de lógica importante e ela precisa ser bem compreendida para que a gente possa extrair o máximo possível de oportunidades destas novas regras. Oportunidades para o desenvolvimento das pessoas, do meio ambiente e dos negócios. Antes, quando a gente falava em sustentabilidade, a gente falava de um tema que era de escolha. Os líderes até procrastinavam muito tomadas de decisão, deixavam para o futuro. Agora, é um tema mandatório para empresas de capital aberto e urgente, quase mandatório, para as demais empresas e até organizações. Antes a gente falava num tema que era muito tático, as empresas tinham projetos, ações pontuais, esparsas, sem métricas rigorosas, e agora a gente está falando de algo estratégico, porque impacta no valor do negócio no médio e no longo prazo. Era um tema de departamento, de uma área específica, normalmente uma área sem poder, né, uma área operacional, funcional, e agora é um tema do presidente e do conselho. Era um tema que não interessava os investidores e agora passou a ser um tema de alto interesse dos investidores. A gente falava em deixar de impactar e agora a gente começa a falar até em gerar impacto positivo, regenerar. Veja, são muitas mudanças, uma mudança importante de lógica. E esta mudança de lógica, ela pode ser entendida pelas empresas como uma maneira nova de fazer gestão dos seus riscos, né, riscos operacionais, financeiros e reputacionais, mas eu prego sempre um olhar de oportunidade. Há muita oportunidade nova para que as empresas passem a ser cada vez mais empresas focadas, afinadas com os grandes interesses e demandas da sociedade. Para uma empresa de energia, que é um insumo básico para o desenvolvimento humano, uma empresa que agora está investindo em saneamento, outro tema ligado a outro insumo básico para o desenvolvimento humano. Acho que os desafios são importantes, mas as oportunidades são inúmeras. Exatamente. Como eu falei, há de fato uma convicção de que as empresas que têm uma estratégia de ESG clara, né, vão gerar mais valor no futuro. Bom, Augusto e Ricardo, muito obrigada pela participação de vocês. E se vocês quiserem mais detalhes sobre a atuação da Equatorial, o nosso relatório de sustentabilidade está disponível no site de RI da Equatorial. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.